que você faria em pleno espaço sideral, quase sem ar, sem direção, sozinho em uma nave à deriva e subitamente invadido pela memória dolorosa de um filho perdido? Há lugar para lutar pela sobrevivência? No ar, Psicadeiro. Meu amigo, Gravidade é o maior sucesso cinematográfico do ano. Você tem alguma explicação, alguma razão para isso? Gravidade é um filme, é um projeto do mexicano Alfonso Cuarón, com o filho dele, Jonas Cuarón, que trabalhou no roteiro. E se a gente olhar a ficha técnica do filme, a gente vê que é praticamente um filme familiar, bancado pela Warner. É um dos maiores sucessos do ano, se não o mais, né? A gente está no final de 2013, já teve várias indicações para o Globo de Ouro, aposta-se também em muitas indicações para o Oscar. Já foi muito debatido esse filme, em termos de ser enxuto, dos efeitos especiais evocarem a atmosfera do 2001 e do Alien, né? Desde então que não se fazia filmes sobre espaço com tanta precisão, né? Tem alguns erros em termos de os astronautas contam aí, mas o filme é muito próximo do que seria a realidade mesmo. O filme, a história é muito simples, é a história da Sandra Bullock, que faz uma médica, uma doutora em tecnologia, que vai consertar o Hubble, junto com o George Clooney, que está na última missão. A protagonista é a Sandra Bullock, efetivamente. Tem todas as histórias aí que foram escolhidas várias atrizes. A Sandra Bullock acabou por último, porque ela teria uma personalidade muito marcante. Isso é bastante utilizado pelo Alfonso Cuarón. A gente vê no filme a Sandra Bullock e o George Clooney. Eles não tentam fazer diferente do que a gente imagina do que eles sejam mesmo no espaço. Tem outra característica bastante interessante, que eles praticamente estão de roupas de astronautas o tempo inteiro. Você começou a contar a história e interrompeu. E aí? A história é uma história sobre um concerto de uma estação espacial, que dá tudo errado, eles ficam perdidos no espaço, como você apresentou, e com muito pouca chance de sobreviver. E a história é sobre a luta pela sobrevivência. Com esse elemento que a gente escolheu para falar aqui, que é de um passado. Isso é bastante sutil na história do filme, mas extremamente importante na resolução, a gente não vai poder contar tudo, e que é esse momento em que a Sandra Bullock tem que decidir. Ela vai lutar pela vida ou ela vai se entregar a algo que parece que é inevitável para todo mundo, né? Para ela, para o Clooney. Mas parte de um princípio de experiência vivida. Não sei se você concorda com isso, mas é como se alguém já foi capaz de superar algo. Nós vemos isso muito nos pacientes. Um paciente que supere um câncer, alguém que supere qualquer outro tipo de doença grave, um paciente que supera a morte de um ente querido, muito próximo, ou o abandono numa separação, que de alguma maneira, Nietzsche, de novo, aquilo que não nos matou, nos tornou mais fortes. E isso no filme não é bem uma questão de força, mas ela tem num determinado momento quase que um insight psicanalítico, se alguém gostar de usar esses termos, onde ela é rememorada e que ela podia suportar aquilo. É vamos dizer, um tema bastante explorado já no cinema, no sentido conta qual é a questão, porque isso é apresentado logo no começo do filme. Qual que é esse trauma, né? Ou pelo menos essa perda? Como vai ser usado depois que é o ponto talvez culminante. Nem sei se merece tanto segredo assim, eu fico um pouco mal à vontade, porque ele definiu que tem coisas, spoilers aí, como dizem os americanos, que a gente não deve contar para estragar o filme. Mas eu acho que nada estraga o filme. Primeiro pela experiência em 3D, que é extraordinária, é um filme para se ver no cinema, em tela grande, e com todas as impressões possíveis que aquela experiência pode nos passar. Mas a história acaba nos pegando porque, de novo, há uma identificação com ela. Todos temos, de alguma maneira, traumas na vida, a necessidade de termos superado alguns deles. Outros talvez tenham nos inibido e outros ainda estão em construção. Mas, de alguma maneira, essa superação, esse retorno, essa resiliência que faz com que a gente volte ao mínimo de atividade rotineira, conhecida, normal, retomada a partir de que esforço devemos fazer
para realmente nos recolocarmos a partir de uma experiência que nos lacera. Eu acho que parte de um princípio filosófico também de que nós só somos nós mesmos nas nossas circunstâncias. Eu não sei quem eu sou em outras circunstâncias. Eu não sei quem eu sou sem um braço, não sei quem eu sou se ficar cego, não sei quem eu sou se ficar 10 dias sem comer. Eu não entendo. Quando nós vemos nessas tragédias do operário que fica lá embaixo de 5 toneladas de concreto, 5.000 toneladas de concreto, e que, na esperança de vida, esse indivíduo circunscrito, com pouco ar, sem água alguma, sem alimentação, e me parece que em certas circunstâncias a vida é muito pior do que a morte. Mas talvez isso seja uma questão pessoal, e como eu não vivi a experiência, não posso dizer como eu ficaria após a experiência. De qualquer maneira, o filme retoma exatamente isso. É quem é essa doutora após essa experiência, e quando ela desiste, porque está esgotada pelo esforço, ela tem um insight, que é um insight feito a partir de uma alucinação. Isso é bonito no filme, porque engana a ela e engana nós que estamos assistindo. Isso faz com que aquele momento tenha até uma função poética, assim. E eu tive um paciente uma vez que contou uma coisa muito parecida com o que a gente vê no Gravidade, nessa cena que nós escolhemos aí para comentar como central aí, nesse debate, né, dos milhões de possíveis debates do Gravidade. Ele passou por uma experiência de quase afogamento. E ele dizia assim para mim, teve uma hora, se eu não fosse conduzido no mar naquele momento, eu acho que eu me entregava com muita facilidade, com muita serenidade. E a gente vê isso no Gravidade. Mas tem algum momento que tanto para ele, como quando ele me falou, quanto para Sandra Bullock, que você percebe que existe uma possibilidade de escolha. Eu me entrego ou eu vou mais além? E isso, naquele tal momento que a vida passa correndo, né, pelas nossas mentes, que você tem aquela rememoração a jato super descrita por quem passa por essa experiência, é que você vê a grande possibilidade de se reinventar, de utilizar a criatividade, talvez ser um pouco nietzschiano, e de continuar lutando pela sobrevivência. E é muito mais do que lutar pela sobrevivência, porque não é atirar em alguém, não é dar um soco, é se defender, né? É usar o seu conhecimento, é usar a sua capacidade. Eu acredito que aí você aponta um ponto interessante, que esse momento heróico, onde entre desistir, eu acho que também morrer é o cansaço, né? Eu acho que o corpo, num determinado momento, esgota as nossas possibilidades psíquicas de desejar continuar vivendo. Acho que o corpo realmente, sem querer separar o cérebro e a mente aí, mas realmente o corpo esgotado faz com que esse elan vital se perca. Essa energia acabe e num determinado momento você diz, entre me afogar aqui, parar de respirar e continuar me debatendo, é muito mais tranquilo eu me abandonar à morte. Por outro lado, tem esse momento heróico, é mais cômodo, tranquilo e quase natural você se deixar morrer, e no entanto você acorda em si, esse herói insuspeito, e diz, não, eu não desisto. E nesse último fôlego você acaba realmente sobrevivendo. Você não acha que isso é parecido com o esforço que o indivíduo, por exemplo, que tem uma depressão, busca para se tratar? Talvez sim, eu acredito que sim. Eu acho que a depressão ela faz exatamente isso, por uma redução desse elan vital, pela diminuição das possibilidades do campo vivencial, das possibilidades de vivência, e a própria lentificação que torna tudo muito pesado. Isso faz com que o deprimido precise, num certo momento, de um talvez aí é a função do remédio, ou da análise. Ou até da própria vontade de ir procurar ajuda. Claro. Né? Porque a depressão ela vai colocando o indivíduo em paralisia. Ou de aceitar ser levado, né? A gente sabe que muitas vezes Enfim, fiquem com o trailer de Gravidade, que mostra um pouquinho aí do filme, um momento muito enfim, dramático, e espero que curtam bastante. Podemos ficar por aqui? Ok, muito obrigado. Explore's been hit. Explore, do you read? Explore, over, explore. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone can't pass. You must detach. Don't detach that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds I won't be able to track you. You need to
can't see you anymore. Do it now. That's fine. Houston, I've lost visual of Dr. Stone. Houston, I've lost visual of Dr. Stone. Do you copy? Yes, I copy. I'm Give me your detached. position. I don't know. I'm spinning. I can't. Record your position. GPS is down. I can't. It's down. I can't. Give me a visual. I told you nothing. I see nothing. You have a visual of Explorer. No. You have a visual of ISS. No. You need to focus. Anything. The sun and the Earth. Give me I coordinates. can't breathe. Give me I can't breathe. coordinates. Dr. Stone. You're burning oxygen. You have to sip, not gulp. So where's home, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking up, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting.